Bom dia, irmãos, graça e paz. Dentro de instante vamos começar o culto ao Senhor. E nesse momento vamos ter faça uma oração silenciosa, agradecer a Deus por esse dia, também colocando o Senhor à sua vida. E em especial hoje, queria que também vocês orassem pela igreja perseguida. Hoje nós vamos interceder por vários cristãos que estão espalhados no mundo, sofrendo por causa do Evangelho, tá bom? Então, nas suas orações também coloque esses irmãos que estão sendo perseguidos em outras nações. Amém. A Igreja do Senhor, ela é uma comunidade de pessoas redimidas, mas que também ainda continua lutando contra o pecado. Isso precisa ficar bem claro na sua mente. Nós, como Igreja do Senhor, nunca seremos perfeita nesse mundo caído, mas com certeza, por causa do Evangelho, por causa daquilo que Cristo fez, nós vamos batalhar todos os dias contra o pecado. E uma das formas que Deus faz isso é usando a vida do irmão. A vida de como Deus pode usar a minha vida para fortalecer um outro irmão e como a vida de outro irmão pode me fortalecer na minha caminhada cristã. E na certeza que o dia do Senhor também é um dia que nós nos reunimos para nos fortalecer mutuamente. Nós podemos fazer isso, fortalecer o irmão por meio de uma visita, de uma conversa. Nós podemos fortalecer o irmão por meio da nossa oração, intercedendo por uma outra pessoa. Mas também, no dia do Senhor, Deus, Ele nos convoca a adorar o Seu nome, para nos fortalecer mutuamente. Assim eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13, versículo 14 a 16. Hebreus, capítulo 13, versículo 14 a 16. Aqueles que encontraram, por favor, se coloque de pé, vamos ler a uma só voz. Hebreus, capítulo 13, versículo 14 a 16. Essa é a chamada adoração. Vamos ler a uma só voz. Hebreus, capítulo 13, versículo 14 a 16. Na verdade, não temos aqui a cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus simples sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Amém. Observe que o autor ele começa a nos mostrar essa realidade que a nossa pátria não é desse mundo. Nós buscamos algo que vai vir. Mas em meio a essa realidade, como nós vivemos em um mundo quebrado, nós precisamos a cada dia oferecer louvor a Deus mediante Cristo Jesus. Mas é interessante que no versículo 16 ele fala um negócio que às vezes nós estamos perdendo dentro da igreja, que diz o seguinte: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre a importância da mútua cooperação, e o próprio Deus nos mostra por meio desse texto que enquanto nós não chegamos na pátria que há de vir, ou seja, no novo céu e nova terra, nós precisamos
bendizer ao Senhor, um meio de graça para nos fortalecer e fortalecer o irmão por meio de uma oração, por meio de visitá-lo e tantas outras coisas que nós podemos fazer para nos fortalecer mutuamente. Vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado porque, apesar das nossas limitações, o Senhor usa os meios de graça para nos fortalecer. Ó Pai, nós por muitas vezes olhamos para a fé cristã como uma fé triunfalista, no sentido que tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que necessitamos, no sentido da vida cristã, nós vamos alcançar nesse mundo. O Senhor nos promete com certeza aquilo que necessitamos, no que toca a comida, a vestida e tantas outras coisas. Mas em meio a tudo isso, ó Pai, o Senhor também usa o irmão para nos fortalecer. O Senhor usa a tua igreja para que juntos possamos andar lado a lado, ombreando a causa do Evangelho, porque nós sabemos que vivemos em um mundo caído. E há peso sim na nossa caminhada cristã. Nos ajuda a cada dia a desfrutar dessa verdade como povo do Senhor. Para que, como teu povo, ó Pai, venhamos nos fortalecer mutuamente, para que cresçamos para a glória do Senhor. Obrigado mais uma vez, porque o Senhor também usa esse meio de graça, a comunhão dos santos, para ouvirmos a tua voz, para entender um pouco mais de quem o Senhor é e quem nós somos, e para, como teu povo, ó Pai, louvar e bendizer ao teu nome. Muito obrigado, porque mais um domingo o Senhor nos convoca a adorar o teu nome. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém? Mesmo em pé, vamos cantar o Salmo 46, Refúgio e Fortaleza. Assolações efetuou na terra.
Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso, Ele é o Deus de Israel. Amém. Vamos sentar? Pode sentar, igreja. E abrir a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Observe como Paulo foi fortalecido em meio às suas tribulações. Talvez, se você não sabe, Paulo, nessa carta, ele está defendendo o seu apostolado. E uma das características dos apóstolos era o sofrimento. Interessante, né? Os apóstolos hoje não querem sofrer. Mas uma das características apostólicas do período de Cristo Jesus é o sofrimento. Todos os apóstolos sofreram e muito. Mas Paulo, em meio a esse sofrimento, ele é consolado por Deus, com certeza. Mas Deus usou a vida de um homem. E era mais novo na fé do que ele. 2 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5 ao versículo 16. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu começo com versículos ímpares, eu lerei os versículos ímpares e a igreja os pares. Se nos diz: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora e temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto e o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Portanto, ainda que vos tenha conquistado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por um breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vidita, em tudo deste prova de estardes inocente deste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós, diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima destas nossas consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado para todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos a verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranháveis afeto cresceu mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todo vós, de modo o recebeste com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. A realidade da fé cristã, relatada nesse texto, nos mostra essa realidade do sofrimento do apóstolo Paulo e como Deus usou a vida de Tito para fortalecer o apóstolo Paulo em meio às suas tribulações. Mas não só isso, nesse relacionamento também Tito é fortalecido. E a igreja também é fortalecida. Lembre-se
que aqui há uma carta que Paulo, a primeira carta que Paulo confrontou o pecado daquela igreja, e aquela confrontação gerou arrependimento, e gerou tristeza, e essa tristeza gerou arrependimento. Então, há uma realidade na fé cristã que tristeza não é necessariamente algo ruim. A tristeza, sim, que nos leva ao arrependimento, como o texto nos mostra. E aqui, mais uma vez, o texto nos mostra essa realidade, como uma pessoa pode ser de alívio ou confortar a vida da outra pessoa. Desfrute disso na vida da igreja. Ame o seu irmão e mostre também para ele como você pode ajudá-lo nas suas tribulações. Vamos orar? Hoje, em especial, nós queremos orar pelas igrejas perseguidas, e eu particularmente quero orar por a Coreia do Norte, o país que é mais perseguido no mundo, e tudo isso por causa do comunismo. Então, olha só, irmãos, nós vivemos num Brasil livre, contudo, nós começamos a observar lampejo do comunismo querendo tomar conta da igreja. Isso ficou bem claro quando nós olhamos a pandemia. E às vezes nós achamos assim, rapaz, é melhor o comunismo no Brasil. Olha o que está acontecendo com a Coreia do Norte. Tem acontecido, né? Então, a primeira coisa que acontece quando um país é dominado pelo comunismo é você perde toda a sua liberdade religiosa. Porque o comunismo é uma religião. E ele se apresenta de várias formas na nossa sociedade. Precisamos estar atento com isso e pedir e clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia da nossa nação. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em primeiro lugar nós agradecemos ao Senhor, porque como Teu povo nós podemos cultuar ao Teu nome livremente. Obrigado, Pai, porque nós podemos postar na internet aquilo que nós cremos. Nós podemos ler a Tua palavra na praça, nós podemos compartilhar a Tua palavra para uma outra pessoa, mas nós sabemos também, ó Deus, que há várias nações, em especial a Coreia do Norte, que cristãos não podem professar a sua fé. Queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia dos nossos irmãos que estão morando naquela nação, ó Pai. Que o Senhor possa fortalecê-los, que eles não venham perder a sua fé ou ficar desesperado com a questão da perseguição, mas que em meio a tudo isso, como cantamos no Salmo 46, que o Senhor possa ser o refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações, que eles possam descansar na Tua ação e que eles possam até olhar para a revelação bíblica, por exemplo, em Atos, e perceber como o Senhor usou a perseguição para glorificar o Teu nome, para que o Teu Evangelho pudesse se espalhar. E isso tem acontecido em nações perseguidas. Pessoas que estão sendo assoladas, mortas por causa da fé. O Senhor tem usado isso para que o Teu reino venha se expandir naquela nação, Pai. Tem misericórdia deles. E nós, como Teu povo, Pai, que venhamos de uma forma mais especial orar os nossos irmãos ali, até mesmo contribuir com a obra do Senhor naqueles locais, em locais de perseguição. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos isso, ó Deus. E nos usa também como agente de consolo para outras pessoas. Nós temos uma nação tão próxima de nós aqui, nosso caso aqui, que também é um país perseguido, a Colômbia, e também próximo de nós, tem uma política tão parecida há longos anos como a nossa. Nós também queremos interceder por eles. Tenha misericórdia da vida dos nossos irmãos, ó Pai. Fortalece a Tua igreja que está ali naquela nação. Eles possam ter esperança e consolo em Cristo Jesus. Pedimos também pelas nossas vidas, ó Pai. Nos perdoa dos nossos pecados, que são tantos. Nós temos tanta dificuldade, ó Pai, de viver a fé cristã. Nós temos tanta dificuldade, ó Pai, de expor para as pessoas quem nós somos.
Nós não somos perfeitos. Mas em meio a essa caminhada cristã, nós podemos descansar na ação do Senhor, que o Senhor trabalha em nós e através de nós ao longo da nossa caminhada cristã. Alguns pecados nós vencemos, glória a Deus por isso. Outros pecados nós precisamos lutar, batalhar mais e mais. E o Senhor usa a vida dos teus servos, dos irmãos, das irmãs, para que em meio a conversas informais, algo extraordinário pode acontecer. Pessoas podem se render a Cristo Jesus. Pessoas podem se fortalecer ainda mais na caminhada cristã. E uma igreja que foca tanto em programações, ó Pai, perde o contato com pessoas. Nos ajuda assim ter programações, com certeza, nós precisamos disso. Mas também desfrutar do bom relacionamento, da irmandade cristã, para que em Cristo Jesus o teu corpo cresça. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Vamos recitar as perguntas do breve catecismo. Eu farei a pergunta 19 e a 20 e a igreja responde. Assim nos diz a palavra do Senhor. Perdão, o breve catecismo, não é a palavra do Senhor, viu, irmãos? Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Todo gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está embaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias desta vida, a morte e as penas do inferno para sempre. Pergunta 20 nos diz o seguinte: deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Tendo Deus, unicamente pela sua bondade, perdeu toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e trazer a um estado de salvação por meio de um Redentor. Amém. Vamos ficar em pé, vamos entoar alguns cânticos congregacionais.
o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorá-lo. Aqueles que vieram preparados para devolver o seu dízimo, ofertar na casa do Senhor, podem fazer nesse momento. Entronizada entre as nações, por causa que a tua obra foi perfeita, é perfeita em Cristo Jesus, e por isso te agradecemos mais uma vez, ó Pai, porque podemos ouvir a tua voz por meio da exposição da tua palavra, porque podemos contribuir na casa do Senhor, porque podemos nos reunir como povo do Senhor para bendizer ao teu nome, para ter comunhão com os irmãos. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro, a qual nós devemos render honra, glória, majestade. Obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor é. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. A igreja pode se assentar e abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Estamos quase lá, chegando no final da carta, e hoje nós vamos observar uma realidade como igreja que devemos vivenciar. Gálatas capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1
ao versículo 5. Nós estamos lidando com essa parte agora mais prática da carta. Paulo está falando um pouco sobre a vida do Espírito. Talvez agora ele vai nos mostrar bem prático essa realidade da vida do Espírito. Versículos de 1 a 5, Gálatas, capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado pelas maravilhas da Tua lei. Obrigado porque ela nos dá esperança e nos dá auxílio e nos mostra como nós devemos viver como Teu povo. Abre os nossos olhos mais uma vez, que Teu Espírito Santo possa falar conosco, que venhamos sair daqui edificados, vivendo mutuamente no corpo de Cristo. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, não é do tempo de vocês, com certeza, mas existia um programa um tempo atrás que era conhecido como Lata Velha. Lata Velha. Era mais ou menos assim a música. E aí, o programa basicamente era o seguinte: uma pessoa tinha um carro velhão, né? Não igual ao meu, assim, um pouquinho mais velho. E aí ele chegava e Luciano Huck pegava o carro e tal, e um monte de profissionais, e transformava o carro em algo, restaurava o carro, e o carro ficava agora, ó, uma maravilha para andar nele. Basicamente, por exemplo, você tem uma boneca lá toda rasgada, ou um boneco, né, João Guilherme, todo com cabelo rasgado, pintado e tal, e o pessoal pegava o pessoal, talvez vamos dizer assim, do Lata Velha, né, pegava e restaurava o seu boneco ou a sua boneca. E era interessante também as reações de algumas pessoas ao olharem essa realidade, né? Então, talvez se Tyson estivesse lá com, sei lá, com o carro dele, né? O futuro carro dele, sei lá, quem sabe, né? E aí ele olhasse o carro, ele ficava, uma coisa assim, né? Cara bem expressivo, né? Então, era interessante essa realidade da mudança que acontecia. E isso também na caminhada cristã é assim. Todos nós estamos em um processo de restauração, que precisa de correção, precisa passar uma lixa ali para ficar mais polido o carro, aquela peça que não estava funcionando mais tem que tirar e colocar outra. E crianças, é isso que o apóstolo Paulo está querendo ensinar nesse texto. Essa é a realidade, que na vida cristã todos nós precisamos de correções. E isso leva a uma realidade da fé cristã que nós precisamos carregar as cargas uns dos outros. Adultos, essa é a realidade. Se talvez foi do tempo de vocês, você ficava naquela expectativa, principalmente na parte final, né? Rapaz, como é que vai ficar? Isso também acontece em outros programas com casa, né? Com Casa na Árvore, tantas outras coisas que tem, e é a reação que é interessante, a reação de como isso acontece, né? Você olha como isso vai acontecer, das mudanças que vão acontecendo paulatinamente. Cada parte do programa vai mostrando essa mudança. No final você fica, rapaz, aquela casa não pode, deve ser outra casa. Não, com certeza ele é outro carro. E Paulo estava mostrando essa realidade da vida cristã, sobre o que nós devemos fazer quando o irmão peca, quando o irmão cai em alguma falta. O texto nos mostra que nós devemos corrigir. Essa expressão literalmente restaurar, aperfeiçoar uma outra pessoa. E isso está
totalmente ligado com o tema da toda a carta. Lembre-se, Paulo aqui está lidando com aquilo que é conhecido como a justificação pela fé. E irmãos, ou melhor, um falso evangelho está entrando na igreja dizendo que você é salvo pelas suas boas obras. Nesse caso aqui, a circuncisão. E a consequência disso era que orgulho, falta de relacionamento com o próximo, a forma que a igreja estava vendo o outro era totalmente diferente. E aí Paulo agora mostra duas realidades quando a igreja não entende quando ela é justificada pelas obras. A primeira é a questão do moralismo. Por exemplo, o moralismo busca a vida cristã com base em regras. Ele acha, pela forma da sua conduta, ele é aceito com Deus. Lembre-se, nós não estamos aqui negligenciando que você tem que ter uma conduta de acordo com os 10 mandamentos. Pelo menos buscar isso. Mas o grande ponto é, se você é salvo por aquilo que você faz, ou por aquilo que Cristo fez por você. E aqui parece que o que estava acontecendo é essa realidade do moralismo. O bom comportamento diz que eu sou aceito por Deus. Mas não só isso, o outro pêndulo vai para o hedonismo. Ou seja, a vida é liberdade, é segundo os meus próprios prazeres. Se um lado, o legalista, mostra que a sua vida moral, ela é aceita, eu sou aceito por Deus pelo meu bom comportamento, o outro lado nos mostra que o hedonismo, a minha vida, eu que mando, e eu vou viver e desfrutar da vida que eu quero. Paulo está nos mostrando que tanto o moralista, tanto o hedonista está errado. E talvez uma linguagem para nós poderia ser assim: quanto os religiosos estão errados, como também os que não têm nenhuma religião, vivem para os seus próprios prazeres, estão errados. E a pergunta é, quando nós olhamos para a nossa moralidade como povo de Deus, a pergunta é, você é salvo por causa da sua moralidade? Ou você é salvo por aquilo que Cristo fez? Você pode perguntar, isso são perguntas chaves para você saber se a pessoa entendeu a salvação. Você pergunta para uma pessoa, talvez de uma religião mais que preza tanto pela moralidade, você pergunta, por que você é salvo? Ora, porque eu vou para a igreja. Porque eu oro, porque eu tenho uma conduta moral correta, eu pago os meus impostos e tal. O que está no fundo do coração dessa pessoa é dizendo, eu sou salvo por aquilo que eu faço. E Paulo, no capítulo 5, está mostrando aquilo que é conhecido como a vida espiritual. Se vocês observarem, no capítulo 5, ele estava mostrando essa luta que tem entre a carne e o espírito. Ele não estava dizendo que todos aqueles que praticam as obras da carne não vão herdar o reino de Deus, como nós podemos ver aí no versículo 21. Mas ele está dizendo que todos aqueles que vivem dessa forma, têm um prazer nessa realidade, eles não herdarão o reino de Deus. Mas aqueles que vivem no Espírito, eles desfrutam do fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora Paulo, no capítulo 6, ele vai mostrar a realidade prática da vida cristã. E ele diz, olha, se você verdadeiramente é espiritual, você deve se envolver no cuidado com o próximo, no corpo de Cristo. É isso que Paulo está querendo nos ensinar. Que quando você tem uma vida espiritual, ou seja, desfruta do fruto do Espírito, você se envolve no cuidado com o próximo, no corpo de Cristo. Nós podemos ver isso de uma forma bem clara por meio de duas ordens que Paulo nos dá. Se você observar, o versículo 1, ele diz a realidade de corrigir, e do versículo 2 ao versículo 3, ele fala essa realidade de levar as cargas uns dos outros, ou os fardos uns dos outros. Assim, como esse cuidado pode acontecer? Se uma vida espiritual está
diretamente ligado com a nossa vida no corpo de Cristo, cuidando do próximo, como isso acontece? Paulo, ele mostra a primeira realidade, é a realidade de corrigir em amor o próximo. Versículo 1 do capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. A primeira realidade que Paulo está querendo nos chamar a atenção, essa realidade, como nós, como povo do Senhor, devemos viver na igreja, corrigindo em amor. Mas antes de Paulo falar da realidade que nós devemos corrigir uns aos outros, se você subir os seus olhos um pouquinho, no versículo 25 do capítulo 5, ele faz o seguinte realidade, ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E a pergunta é, Paulo, como é que eu posso viver no Espírito? Porque aqueles que vivem no Espírito, eles devem fazer o quê? Andar no Espírito. E aí, ele vai dizer como. Primeiro ele diz como você não deve fazer. Versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja dos outros. A primeira realidade que Paulo, então, antes de mostrar que nós devemos corrigir em amor, ele diz como nós não devemos fazer, como nós não devemos andar no Espírito. Ele mostra essa realidade que não nos deixemos de possuir de vanglória. A realidade de vanglória significa claramente essa de vazio sem honra. Paulo está mostrando que o grande problema da vida cristã está relacionado ao orgulho. E aqui ele mostra que quando isso domina o nosso coração, ele fala de duas realidades. Nós começamos a provocar uns aos outros. É interessante que a palavra provocação significa chamar para disputa, traz a ideia de competitividade. Então, quando eu não sou honrado, quando eu coloco no meu coração, o orgulho está dominando o meu coração, a primeira coisa que acontece no celeiro da igreja é competitividade. Será que você já ouviu isso dentro da igreja? Talvez aqui não, mas dentro de uma outra igreja que tem muita característica de liderança. Quem é o líder A, quem é o líder B, quem é o líder C. E aí a realidade é, se eu não sou líder... Infelizmente, em algumas igrejas, a liderança ela é organizada pelo salário que a pessoa, ou o dízimo que a pessoa dá à igreja. Orgulho. Mas ele não só isso, ele fala uma outra realidade que nós não devemos fazer, é a inveja. Querer algo que pertence por direito a outra pessoa. Ou querer que essa pessoa não tenha tal coisa. Observe, irmãos, aqueles que trabalham, tanto dentro do trabalho de vocês, como na escola, na faculdade, nos relacionamentos interpessoais. Qual é o maior problema disso tudo? Relacionamento. Pode ver que o que dá problema dentro do trabalho são os relacionamentos. Por quê? Imagine você dentro do seu emprego e uma pessoa recebeu uma promoção que você não recebeu. Qual é a sua reação, naturalmente? Ou você vai para o conflito, ou você vai para a inveja. Não tem como. Ou você ora ao Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Mas, olha só, quando uma pessoa ganha um título ou alguma coisa que não foi você, naturalmente você... Aqueles que têm um pavio mais curto, né? Vamos dizer assim, ele vai para cima. Mas aquele que tem, talvez, é mais caladinho, ele vai para a inveja. Ele não tem coragem de falar para a pessoa, mas ele vai para outra pessoa e diz assim: tá vendo? Ela agora conseguiu aquela... Ela conseguiu, e eu aqui estou ralando há 10 anos e não consegui. E essa guria aí que mal chegou, já está na posição de destaque. Tudo isso, o que está no fundo é a justificação pelas obras.
É porque você acredita que por aquilo que você faz, você é aceito diante de Deus. A sua identidade está naquilo que você tem, naquilo que você conquista. E Deus está dizendo assim, olha, se isso acontece lá fora, mas isso aqui estava acontecendo aonde? Dentro da igreja. Mas Paulo, ele não diz para a gente dizer assim, olha, não me julgue. Ele diz para corrigir. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Observe aí o versículo 6. Perdão, capítulo 6. Se nós não devemos andar no espírito por vanglória, com certeza, nós devemos andar com o espírito de humildade. E isso envolve a correção. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, para, que a gente já tem que pensar por aí. Observe, irmãos, que o texto não está falando que essa pessoa vive na prática do pecado. Mas ela é uma pessoa, irmã em Cristo Jesus, um irmão em Cristo Jesus, mas na sua caminhada cristã, o que aconteceu? Ela foi surpreendida, ou surpreendido por alguma falta. O que nós devemos fazer? Corrigir. Quem deve corrigir? Vós, que sois espirituais. Não é uma classe elitizada da igreja, mas é qualquer pessoa. Mas pastor, quem são esses que sois espirituais? Você levanta os olhos dentro do contexto e olha para quem? Para aqueles que têm o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, observe como a correção está diretamente relacionada com os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os espirituais. É esses que devem corrigir um irmão. E isso deve ser feito com o espírito de brandura. A pergunta é, como essa correção não é feita com o espírito de brandura? Se eu falo que não é feito, então provavelmente você vai se identificar. E talvez é dessa forma que você não deve fazer. Por exemplo, primeiro, quando o seu desejo é simplesmente de humilhar o próximo e não de ganhar um irmão. Quando nós olhamos uma pessoa caindo em algum tipo de pecado, qual é o nosso desejo? Está vendo? Eu tinha certeza que essa questão de guardar muito a palavra do Senhor, de orar muito, sabia que esse irmão ia cair. É isso que brota de um coração orgulhoso. Mas aqueles que corrigem com o espírito de brandura, ou com o seu desejo não é simplesmente de humilhar a pessoa, mas sim de ganhar o irmão. Lembre-se, ele não consola primeiro. O que é que ele faz primeiro? Corrige. Mas essa correção deve ser com o espírito de brandura. Segundo, quando a correção é sem brandura, quando você corrige uma pessoa pensando na sua moralidade. Eu nunca ia fazer isso. Ele faz isso porque não é crente. Se ele fosse crente, ele não fazia isso. Olha a minha vida aqui. 10 anos na igreja. Já li a Bíblia 20 vezes. Nunca nem olhei para um acontecimento como esse na minha vida. Eu sou bom, rapaz. A sua correção não é com brandura, porque você sempre coloca você como padrão de moralidade. Terceiro, quando você é leviano com os seus pecados e duro com o pecado do próximo. Quando o espírito não é com brandura, é quando você olha para você mesmo. Diz assim, mas isso aqui não é pecado não. Mas quando você olha outro irmão fazendo, interessante que a ira ela vem. Não sei se já aconteceu isso com você, né? Comigo já aconteceu várias vezes, então eu posso colocar aqui de exemplo. Quando você olha um irmão caindo, vem aquela ira dentro de você, ó, porque você, rapaz, na próxima vez que eu encontrar com esse irmão, ele vai ver comigo. Eu vou esmagar ele. Mas com os nossos pecados. Pastor, você sabe, né? Eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito, né? Não sou perfeito, né? Eu não sou perfeito. Deus sabe meu coração. Meu Deus conhece meu coração, né? Deixa eu falar assim.
A correção, meus amados irmãos, não é para humilhar o próximo. Não tem como o padrão, a minha moralidade, o meu bom comportamento. Não tem de forma alguma eu olhar para o pecado do próximo e também não olhar para as minhas lutas. Porque o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, ele diz que aquele que está em pé, cuide para não cair. Todos nós podemos sim cair em pecado. Mas não é por causa disso que nós não devemos corrigir o próximo. Porque a correção, o propósito da correção é restaurar, não é humilhar. A correção não é para dizer, está vendo o pecador miserável? Você está dessa forma que não me deu ouvido? Às vezes dá vontade mesmo de falar isso. Mas aí você vai para o Senhor, clama ao Senhor, Senhor, ele é um irmão em Cristo. Vamos restaurar a vida desse irmão. Paulo nos mostra essa realidade, irmãos, que quando uma pessoa cai, nós devemos corrigir em amor. E é isso que nós devemos fazer como igreja. Mas Paulo não para por aí. Ele não só mostra essa importância da restauração, mas agora ele fala essa realidade de levar a carga um dos outros. Versículo 2, ele diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Após Paulo mostrar essa realidade que quando nós vivemos no corpo de Cristo, nós vamos cair, Paulo agora mostra essa realidade de a correção envolve levar a carga do irmão. Observe, irmãos, essa realidade que talvez é mais difícil dentro da igreja. Cada um de nós queremos viver a nossa fé segundo os nossos próprios desejos, cada um na sua casa, vivendo as suas próprias lutas. Mas no corpo de Cristo, Deus deixou esse corpo para nós nos fortalecermos mutuamente. E quando um irmão cai em pecado, Deus está chamando a atenção da igreja, em primeiro lugar, para cuidado, para você perceber como o pecado é danoso, mas também você colocar o seu ombro do lado do irmão que caiu e dizer, irmão, eu não concordo com aquilo que você fez, isso é pecado diante do Senhor, mas se você se arrependeu, nós estamos junto para batalhar com você. Infelizmente, dentro de várias igrejas, a disciplina eclesiástica, a disciplina da igreja não tem mais. Você vê pastores adulterando e não passa a mão na cabeça dele, e na verdade só muda de região. Você vê líderes da igreja adulterando e ninguém fala nada. Você vê irmãos dentro da igreja tendo casos extraconjugais e ninguém faz nada. Paulo mostra que nós devemos corrigir sim, mas se esse irmão se arrepender, eu coloco o meu ombro do lado dele, nós vamos andar como família do Senhor. E é isso que Paulo agora, ele expande essa realidade, mostrando que como povo do Senhor, precisamos sim levar a carga uns dos outros. E aí agora ele vai explicar, ele dá a razão para isso acontecer. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana. Ora, quando nós olhamos a falta de um irmão, naturalmente, eu lembro uma história de um pastor, né? Que nesse tempo ele não era pastor ainda, ele era um jovem da igreja, né? E certa vez a liderança da igreja, o líder dos jovens estava compartilhando e ele era um jovem bem ativo, né? Na igreja. E aí teve um dia no acampamento que ele levantou a mão e pediu para confessar o pecado. Irmãos, tudo aquilo que eu fiz foi errado.
estava mentindo para vocês. E aí, esse que agora é pastor, né? Levantou a mãozinha e disse: eu sabia. Eu sabia. O que estava por trás dessa declaração era dizer assim: eu não sou capaz de fazer isso que você está fazendo. Mas talvez esse possa ser o seu pensamento. Eu não sou capaz de adulterar. Eu não sou capaz de matar uma outra pessoa. Eu não sou capaz de fazer tantos pecados horríveis como fulano de tal faz, como aquele ímpio faz. É porque você não conhece o seu coração ainda. Você não conhece. Você é capaz, sim. Por isso que Paulo chama essa atenção, dizendo: olha, se alguém julga alguma coisa, não se engane. Você é capaz. Você é capaz de fazer a mesma coisa. Por isso que nesse ato de levar a carga um dos outros, você começa a se compadecer da luta de uma pessoa, mas ao mesmo tempo, você se fortalece no entendimento que você também é capaz de cair no mesmo erro. Quando nós estamos diante da caminhada cristã, irmãos, nós precisamos entender essa realidade, que a caminhada cristã é longa e dura. E Paulo, nessa realidade de levar a carga um do outro, ele nos mostra que a primeira coisa que nós temos que fazer na correção do irmão e em levar a carga um do outro é: cada um faça o seu autoexame. Dentro da caminhada cristã, faça o seu autoexame. Como anda a minha vida? E lembre-se, irmãos, o nosso coração é enganoso. Você vai valorizar na sua vida cristã aquilo que você é bom. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem disciplina de orar e ler a Bíblia muito, provavelmente quando você olha uma outra pessoa que não faz isso, qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude? Como é que uma pessoa deve ser crente, rapaz? Ela nem ora nem lê a Bíblia. Mas, por exemplo, se essa pessoa que não ora nem lê a Bíblia, ela é muito boa no que toca nos relacionamentos. Ela visita uma pessoa, ela ora para outra pessoa. Essa outra pessoa diz o seguinte: esse irmão aqui não é prático, eu sou prático. Eu sou prático demais. Porque você não vê, não está vendo aquilo que ele está fazendo no quarto, por exemplo. Paulo, a primeira coisa que ele nos chama a atenção: cada um faça o seu autoexame. Olhe para o seu coração aquilo que você é bom, que você consegue fazer na vida cristã, mas não despreze aquele que não faz. Segunda coisa, ele diz: não se compare com ninguém. Ele diz: levai a carga uns dos outros, assim cumprir a lei do Senhor, a lei de Cristo, perdão, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana. Mas prove cada um o seu trabalho, o seu labor. Ou seja, ele diz: olha, cada um tem o seu labor, tem o seu trabalho. Então não se compare com ninguém. Talvez é muito fácil para você lutar contra a pornografia, mas também você se ira por qualquer coisa. Outra pessoa é muito fácil, talvez, mas é uma pessoa para me tirar a paz, aí faz muita raiva. Mas talvez outra pessoa está lutando com algo. E é nesse momento que nós precisamos do corpo de Cristo. Não só isso. Lembre-se cada um das suas lutas. Parece que o texto está entrando em contradição, né? Mas observe o versículo 5, ele diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. Paulo, na primeira expressão que ele fala, levai a carga, é a mesma expressão, levai o fardo um dos outros. Nesse aqui ele está dizendo um peso como uma ideia de mochila. Cada um tem as suas lutas. Mas no versículo 5, ele está falando da particularidade de cada luta de um indivíduo. Talvez a minha luta é com a timidez. Talvez a luta de uma outra pessoa é o domínio próprio. Uma outra pessoa tem a facilidade para fazer isso. E, infelizmente, os legalistas, eles só colocam ou valorizam aquilo que lhe é bom.
Pode ver. Por isso que nós não temos misericórdia de uma outra pessoa quando ela cai. Imagine você, por exemplo, e não é pecado, você gosta de orar de madrugada. Você acorda todo dia, 4 horas da madrugada, e vai orar. Louvado seja o Senhor. Faça mais vezes. Mas aquela pessoa que não ora de madrugada, logo você diz que essa pessoa não é crente. Porque você valoriza aquilo que você faz e menospreza aqueles que não fazem. Paulo está dizendo para nós, cada um vai levar o seu fardo, os seus problemas. Mas você tem a igreja de Cristo, para quando você for corrigido, se juntar com o povo do Senhor, para juntos caminhar essa verdade. Talvez você caiu em um pecado grave. Você tem a sua igreja para caminhar com você. Claro, se você caiu em um pecado grave, não compartilhe isso com qualquer pessoa, com certeza. Compartilhe com pessoas que você tem confiança. Mas quantos de nós, irmãos, quantos de nós temos pecado de estimação e não confessamos para uma outra pessoa, para que ele coloque o seu ombro comigo e para que juntos caminhamos a caminhada cristã? Por quê? Porque, infelizmente, nós colocamos máscaras, achamos que somos perfeitos, achamos que nós somos salvos, e se somos salvos, pronto, eu já estou no nível maior. Não, é verdade que em Cristo Jesus você é uma nova criatura, com certeza. Mas em Cristo Jesus você vai lutar contra o pecado a sua vida toda, e você vai precisar de pessoas. Indiara inventou de fazer uma faculdade aí, faculdade boa, de letra. E aí certa vez Indiara paralelamente está escutando outras coisas, né? Com certeza para se prevenir. Porque na faculdade diz que certo e errado não existe, né? Então eu posso falar de qualquer jeito, eu posso escrever de qualquer jeito, que não tem certo e errado. E aí ela colocando um vídeo do Brasil Paralelo, um cara dando uma aula, ele diz que um ímpio falando que todo ser humano, ele começa a aprender o senso de sentido quando ele começa a servir o próximo. Um ímpio. É aquilo que Jesus fala, as pedras estão clamando e a igreja está muda. Nós vivemos a cada dia uma geração que ama a internet e detesta relacionamento. Nós vivemos a cada dia assim. A nossa vida cristã é uma vida individualista. Você necessita de relacionamentos. Não esqueça disso. Você precisa de pessoas que lhe ajudem. Eu preciso de pessoas que me ajudem. Eu não consigo caminhar na caminhada pastoral sozinho. Não tem como. E aí, bateu durante a semana fazendo um trabalho, eu tinha que ler um livro, Vocação Perigosa. O que o autor começa a falar é: não ande sozinho, pastores. Se isso é uma realidade para a vida pastoral, também é uma realidade para a vida da igreja. Mas também, quando nós vivemos no corpo de Cristo, e é a última aplicação que eu faço, não seja tão rápido para criticar, mas também não seja tão moroso para confrontar. Isso é uma linha tênue, bem difícil na caminhada cristã, não é verdade? Às vezes nós somos muito rápidos para confrontar, e aí talvez a ira está no nosso coração. Provavelmente quando nós falamos, perdemos a razão. Está falando as coisas certas, com certeza. Mas a forma que você falou é errada. Isso acontece muito no casamento. Mas também tem aqueles do outro lado, vida boa, né? Deixa pra lá. Não acontece nada não. Vai levando. Vai levando, de repente a bomba estoura. A caminhada cristã é uma caminhada mútua. Você não consegue ser cristão sozinho.
Você precisa de pessoas. E você também, como povo do Senhor, deve corrigir o próximo. Mas também, não só corrigir, levar a carga um dos outros. É interessante observar que esse programa Lata Velha, a expectativa estava sempre na restauração. Isso é maravilhoso, né? Parte final, aí ele colocava foto antes e depois, né? E até às vezes coloca, né? Tipo, quando era antigamente, né? Imagina a irmã Doris, hein? Sem cabelo louro, com cabelo louro. Antes e depois. Antes e depois. Então, e a gente ficava assim na expectativa de, rapaz, o que o carro vai virar, né? Para mim, a parte melhor era a parte quando ele tirava a peça e colocava a peça. Tirava a peça e colocava a peça. Tirava a peça e colocava a peça. É o processo. Todos nós, irmãos, estamos nesse processo de restauração. Somos restaurados completamente em Cristo Jesus, com certeza. Mas nessa caminhada cristã sempre seremos restaurados. Sempre precisamos de correção, precisamos de pessoas para nos ajudar. Mas uma coisa que nós temos certeza do Lata Velha é que aquele carro que estava novinho, Rafael, um dia ia voltar a ser velho. Não tem como. Não tem como. Um dia aquele carro ia acabar. Vai parar. O tempo passa, uso vai, se não trocar a peça, e se ele não trocasse, né, o tempo vai desgastando o carro. Mas nós, em Cristo Jesus, a nossa lata velha, o seu corpo, a sua lata velha, ele vai se renovando interiormente. O corpo vai voltar ao pó, com certeza. Mas Paulo nos mostra que o sofrimento do presente século, eles vão gerando em nós peso de glória. E o nosso coração pode ser até afetado externamente, mas em nosso coração, algo vai começando a transformar. Pare para pensar. Qual foi o maior período que você cresceu espiritualmente? Provavelmente foi nos períodos de sofrimento. Provavelmente. Foi no período que você disse, rapaz, agora não, agora eu vou, agora... E Deus foi moldando o seu interior, Provérbios nos mostra, capítulo 4, versículo 18, que mas a vereda do justo como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até chegar à perfeição, até chegar à maturidade. E isso tudo acontece porque Cristo Jesus já pagou e já levou o nosso fardo. Sabe por que nós podemos corrigir uma outra pessoa? Sabe por que nós podemos ombrear uma outra pessoa na sua luta contra o pecado? Por causa que Cristo já levou o meu fardo. Quando nós entendemos essa realidade, irmãos, ao olhar para o próximo, nós não passamos a mão com certeza, mas nós olhamos com misericórdia. Dizendo assim, olha, eu sou capaz de fazer isso também, Senhor, tem misericórdia em mim. Tem misericórdia, Pai, porque se eu começar a brincar com o pecado, eu vou para o mesmo caminho. Mas já que o meu irmão errou, eu vou corrigi-lo em amor, mas também eu vou colocar o meu ombro para lutar contra o pecado com ele. Irmãos, eu clamo a vocês para que essa possa ser a relação entre vocês como povo do Senhor. Espero um dia a igreja crescer mais e mais, com certeza. E quanto mais a igreja cresce, menos isso acontece. Cada um vai viver no seu mundinho, cada um vai se fortalecer na internet, cada um vai viver segundo os seus próprios desejos. Mas lembre-se, Deus te deu uma igreja. Deus te deu uma igreja. Você vários anos estava vivendo em uma igreja que não era bíblica. Talvez você tinha sempre um anseio, Pai, me faz congregar em uma igreja bíblica. Mas agora, nós temos uma igreja bíblica. Como tem sido a sua relação com o próximo? Cristo te salvou.
Ele quer também usar a tua vida para o próximo. Viva a mutualidade da fé cristã no corpo de Cristo, corrigindo o irmão e levando a carga uns dos outros. Vamos orar. Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado porque eu sou falho. Nós não somos perfeitos. Isso mostra que nós somos cristãos. O grande problema é que nós fomos doutrinados que nós não podemos mostrar os nossos erros e as nossas falhas para ninguém. Que nós sempre temos que estar no controle de tudo. Mas que em Cristo Jesus, ó Pai, o Senhor mostra quem nós somos. E também o Senhor usa a nossa vida para confortar e ajudar a vida de um outro irmão, com certeza. Eu oro pela vida dos meus irmãos, que a cada dia continuam lutando contra o pecado, assim como eu. Ó Deus, nos ajuda a cada dia a vencer, a lutar, a batalhar. Mas se algum dos nossos irmãos foi encontrado em falta, que em amor também nós venhamos corrigir. E não para mostrar que nós somos melhores do que o outro, mas com humildade, com espírito de brandura, como o próprio texto nos diz, para confortar, auxiliar e levar a carga do nosso irmão. Obrigado, Pai, porque como igreja do Senhor, nós podemos vivenciar isso. Nós não precisamos usar de forma alguma nenhum tipo de máscara. Porque o nosso Salvador, na cruz do Calvário, ele foi humilhado. As suas partes mais íntimas foram colocadas a posto a todo mundo. Aquele paninho que coloca em alguns filmes, não teve aquilo. Ele foi exposto nu por causa do meu pecado, por causa das minhas falhas, por causa das falhas dos meus irmãos. Quando nós temos o sentimento da graça e daquilo que Cristo fez por nós, nosso trato com o próximo sempre é corrigir em amor e levar a carga um dos outros. Nos ajuda a cada dia a fazer isso. Sabemos que quando olhamos para nós mesmos, nós não temos condições. Mas por causa de Cristo, nós podemos fazer isso. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar o último cântico. sangue para nos purificar.
Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado porque nós somos uma nova criatura, ó Pai, em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E como novas criaturas, Pai, nós somos recriados em glória. Há uma salvação momentânea no que toca pontual, justificados pela fé. Mas agora nós entramos naquilo que é conhecido como o processo de santificação. Dentro desse processo de santificação, todos nós estamos lutando contra o pecado. Entendendo essa verdade, ó Pai, quando o irmão caiu em alguma falta, nós podemos corrigi-lo, nós podemos ajudá-lo, porque sabemos que o Senhor nos preservou e nos fortaleceu nesse momento, porque senão eu ia cair no mesmo pecado. Obrigado, ó Pai, porque a igreja do Senhor é a igreja que tem a característica o amor, a demonstração de amor para com o próximo, o cuidado, a ajuda mútua, o aconselhar um ao outro, o participar de uma igreja, o se fortalecer mutuamente. Isso faz parte da vida cristã. Nos ajuda a cada dia como teu povo, ó Pai, crescer para a glória do teu nome, ó Pai. A começar em nós, para que essa verdade também possa alcançar as outras pessoas. E assim, ó Deus, nos leva em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso melhor amigo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, um amor incondicional, e o poder, a misericórdia, força do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. A Deus Supremo.